Olá pessoal, trago uma notícia muito boa para vocês. O Marvelous Design 9.5 foi lançado e com ele muitas atualizações bem interessantes. Nesse vídeo nós veremos todas as atualizações que estão disponíveis e também veremos na prática as principais. Então fica comigo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dani Lucas Tagini e sejam bem-vindos ao canal. E aqui vai aquele convite básico, se você gostou do material, dá aquele curtir, isso ajuda o YouTube a entender que o material é de qualidade e também ajuda o canal crescer. Se é a primeira vez que você está aqui e não conhece, se inscreve que você será avisado quando os novos conteúdos desses estiverem disponíveis e compartilhe também com seus amigos nas suas redes sociais. Como eu comentei no início, o Marvelous Design foi lançado o 9.5, trouxe várias atualizações interessantes. E para quem não conhece o Marvelous Designer, ele é um software de simulação e criação de roupas em 3D, o programa mais utilizado hoje na indústria de game e animação. As atualizações que vieram nessa versão consistem na parte relacionada ao sistema de retopologia, onde ele tinha um sistema de remesh automático e um sistema de retopologia separado. Então eles integraram os dois juntos, então facilitou pra caramba, vocês vão ver na prática. Outro processo que eles melhoraram foi o freeze, e agora a gente tem a versão freeze parcial, onde a gente pode selecionar uma área específica para fazer o freeze. Outra nova atualização muito interessante, eles trouxeram vários avatares, 3 grupos de crianças, mulheres e homens, e nessa versão eles vieram um pouquinho mais estilizados do que os atualmente. Outro recurso novo que veio é o Avatar Tape. É um recurso que a gente pode criar algumas linhas de suporte sobre o corpo do avatar e transformar como uma fita para colar nossos garments ou nossas modelagens. E algumas atualizações que eles trouxeram na parte do visual da interface, como alguns ícones 2D na interface e também agrupamentos de alguns ícones que aumentaram tanta informação que eles tiveram que agrupar. Vou mostrar isso cada um na prática. Vamos começar principalmente pela parte da interface, onde alguns recursos foram adicionados na viewport a algumas mudanças. Principalmente os ícones aqui de mudança da controle de curva e edição ganharam agrupamentos e também alguns ícones na lateral. Isso também conta com o menu principal, onde nós temos agora ícones no visual. E assim fica mais fácil da pessoa entender o que esse menu controla aqui na viewport. Também podemos contar com algumas atualizações na viewport 2D, onde a gente tem um menu lateral que copiaram aqui da parte 3D, onde a gente tem controles na viewport 3D, agora nós temos controle na viewport 2D também, como visualização de costuras e tudo mais, e até propriedades do nosso pattern. Essa foi uma atualização mais estética da interface que eu sempre acho válido e interessante. Próximo. Eles trouxeram mais avatares, então a gente pode vir aqui na nossa livraria, então voltar aqui 2D dois cliques aqui no avatar, a gente vai ter a V1, que é uma versão anterior, onde a gente encontra todos os avatares anteriores. E agora na raiz nós temos alguns grupos, como mulheres, homens, crianças e esses Sanser, que sinceramente eu achei bem esquisito. Vou voltar na raiz e abrir um dos modelos aqui masculino. À primeira vista eu vejo ele um pouco mais estilizado que o anteriormente na versão. Aqui tem uma cara de Fortnite, então fica legal, às vezes é uma versão um pouco mais estilizada. Então essa atualização no avatar trouxe alguns recursos bem interessantes para a gente ter mais variação para experimentar na hora da criação. Próximo, então, o novo recurso que veio é o Avatar Tape, onde a gente tem o botão de edição e aqui na lateral nós estamos clicando no cantinho outras versões, como circular, linear e o attach. Antes nós tínhamos uma fita métrica e foi modificado e adicionado esse recurso, onde linear a gente pode definir ponto inicial até um ponto final. Podemos clicar novamente, ele vai dar uma medida, então a gente pode definir e saber qual é a medida desse lado até o outro e assim desenvolver suas peças com a medida correta. Ao mesmo tempo ele tem recurso da gente fazer isso de forma circular. Então, por exemplo, eu posso fazer uma medida da mesma forma, definir aqui, e automaticamente ele vai gerar uma circunferência no nosso corpo. Dando um outro clique, ele vai completar a medida, dando o meu valor completo. Essa não é a funcionalidade principal dele. O interessante é que nós podemos desenvolver peças, então vou fazer um modelo simples aqui, e utilizar ele, por exemplo, para
colar esse objeto. Então nós temos o recurso aqui, o Attach to Avatar. Então nós podemos utilizar ele como uma costura, selecionando a linha e selecionando a linha no corpo. Ao simular, nosso objeto vai grudar no corpo do avatar e nós também podemos fazer alterações na posição. Ele não fica isolado e fixo, como uma ferramenta muito parecida, o Line Track. É um recurso muito útil e interessante para posicionar objetos, onde eles precisam ficar exatamente no local, e a gente pode ajustar isso tranquilamente. Para remover, basta de selecionar o Edit, selecionar a peça, botão direito, Delete. Próximo! Aqui no Marvelous nós temos ainda o recurso botão direito, e nós podemos fazer o Freeze, e agora que ele travava o nosso objeto por completo. Agora nós temos o Freeze parcial, onde a gente pode selecionar, por exemplo, aqui com o nosso brush de seleção, ele vai abrir uma caixinha com o Strafe, Size e o Focal. E aqui a gente pode controlar a força, o tamanho do pincel e a parte focal, que é a parte central do brush. Você pode aumentar e diminuir o brush utilizando o atalho dos colchetes. E vamos pintar, clicando e pintando. Se você clicar na parte de fora, ele vai sumir. E você pode voltar, botão direito do mouse a gente rotaciona. E se você quiser voltar e continuar trabalhando, Shift pressionado, ele junta o objeto. Com o botão direito, nós vamos ter 3 opções aqui em Subdivide, onde ele vai subdividir nosso modelo. Antes já tinha na versão anterior do 9. Nós podemos criar um pin com essa seleção, então ele vai bloquear como se fosse nossa seleção de pin. E agora nós temos o Freeze. E o Freeze ele vai travar isso de uma forma suavizada nas bordas, fazendo esse fall-off de suavização. Então, como vocês podem ver aqui no vídeo do próprio Marvelous, como a gente pode utilizar e fazer vários ajustes e configurações do nosso brush para fazer uma seleção mais suave e mais interessante para utilizar com pin ou como freeze. Para remover o freeze selecionado, a gente vem aqui sobre o nosso objeto, nós podemos deletar Delete Freeze Region, o Select All Freeze e Delete All Freeze, caso nós tenhamos várias seleções diferentes durante o nosso processo. Próximo! E um dos recursos que nós mais estávamos esperando que eles melhorassem é o sistema de retopologia. Com o botão direito aqui nós temos a opção de Remeshing e agora nós temos o Remeshing to Topology. O Remeshing ele já tinha um sistema muito confuso que, por exemplo, ele faz ter uma topologia, agora antes na versão anterior estava em beta, agora ela está numa versão já estável. Então até a qualidade aqui melhora bastante. Antes, por exemplo, quando a gente fazia simulações, a gente pode voltar aqui e vai dar Undo Remeshing, nós voltamos para essa opção. Se a gente simulava e fazíamos o remeshing depois no trabalho finalizado, nós tínhamos uma topologia toda confusa, onde ele tentava ligar os pontos, fazendo loops internos de forma muito confusa. Dessa vez, não, nós temos um recurso que respeita a topologia inicial do nosso objeto. Então esse foi o Remeshing, nós vamos voltar aqui e dar Undo Remeshing. E o outro recurso que nós temos agora é o Remeshing Topology. Nós temos o recurso aqui de Topology, onde a gente pode selecionar e criarmos nossa retopologia. Então já é um recurso que já estava disponível, onde a gente vai clicando e criando nosso modelo. Porém agora, para facilitar a vida, podemos vir com o botão direito, aqui no nosso selecionar, botão direito e Remeshing Topology. E a gente pode definir uma quantidade específica de valores. Então, por exemplo, eu vou pôr 30, vou mandar aplicar. Na versão aqui no manual deles, eles dizem que automaticamente ele já faria a transformação, porém não é feito ainda. Eu não sei, foi algum problema que eles ainda estão tentando resolver. Mas ele já cria pra gente a topologia respeitando. Se a gente quiser voltar, a gente dá o Ctrl Z. Depois do Ctrl Z, verifica se não tem nenhuma topologia feita, senão ele vai criar por cima. Selecionamos novamente, Retopology. Podemos aumentar aqui, por exemplo, para 150, aplicar e verificar. E aí a gente tem um controle maior com mais topologia. Após a finalização, nós vemos com o botão direito, podemos fazer um Remesh Duplicate e Remesh Replace. O Duplicate ele vai criar uma nova peça em cima do objeto, ou Replace ele vai substituir a nossa peça original. Com o sistema de Remesh, a gente tem um controle, o próprio Marvelous gera o controle pra gente, e pelo Remeshing Topology a gente cria a nossa quantidade de polígonos. Uma outra forma da gente controlar, após o Remeshing,
sistema automático dele, fazemos remeshing, nós podemos controlar através do Distance Particle, colocando, por exemplo, 10, ele vai diminuir, respeitando a topologia anterior. Aqui um exemplo de aplicação, nós vamos abrir aqui na livraria, em Garment, trazer essa camiseta. O interessante do remesh, como eu disse, que ele já está mantendo o shape, fazendo a topologia, nós podemos pausar a simulação, vir com o botão direito, remesh. E mesmo assim, ele mantém uma topologia e não mais destrói a topologia. Porém, ainda continua com esses problemas aqui nas beiradas e nas bordas. Mas foi uma grande evolução na ferramenta, que pode ser ainda melhorada em breve. E claro que isso também pode ser resolvido posteriormente em um programa 3D, como o Blender, Maya ou Max, já é uma grande evolução. Outro meio da gente resolver é a parte de topologia. Vimos aqui em Remesh Topology, construímos aqui uns 80, aplicamos. O que a gente pode fazer para resolver esses problemas aqui de topologia é editarmos utilizando o sistema de edição de topologia já existente nele, deletando e unindo todos os vértices corretamente. Após toda a edição feita, podemos fazer um Remesh Replace e garantimos uma topologia mais organizada. Infelizmente, o problema da retopologia do Marvelous ainda com esse sistema de topologia é que você precisa fazer ele depois que você está com a peça finalizada para exportar, porque ele perde toda a costura realizada. E se a gente for tentar fazer novamente, ele vai fazer toda a costura baseada nos pontos existentes, e isso confunde e complica nosso trabalho ainda. Então, é uma ferramenta que teve uma grande evolução, porém ainda faltam alguns recursos para serem melhorados. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Então senta o dedo no like, ajuda aí o canal, se inscreve e se você tem alguma ideia, uma sugestão, comenta aí embaixo que eu posso trazer, talvez desse formato, mais conteúdos como esse. Então, até mais!